Antena Zero. Les anarchistes, les anarchistes. Alô, alô, amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Antinomia, programa da Biblioteca Terra Livre em parceria com a rádio Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Sou o Edu e aqui estamos mais uma semana para mais um programa. Estou ao lado do Vitor. E aí, Vitor, tudo bom? Beleza, bem? E do Adriano. Fala, Adriano. Fala, Edu. Fala, Vitor. Fala, Chiclé. Chiclé aqui na produção técnica, sempre. Vitor, a gente tem uma novidade para os ouvintes, que agora eles podem nos ouvir através de outros meios, não é? Exatamente. Então a gente tá também no Spotify, a gente tá no iTunes e nos agregadores de podcast. E em breve também estaremos no site da rádio também, em breve. E, Adriano, no programa de hoje a gente tem brindes, não é? Para os nossos ouvintes. Fala aí mais. Temos um sorteio de um maravilhoso livro publicado pela editora da Biblioteca Terra Livre sobre a resistência e o processo revolucionário em curso em Rojava. E quando a gente vai sortear? Sortearemos hoje! Então, fiquem atentos que daqui a pouco a gente vai ter brinde para vocês, ouvintes. Mas agora vamos começar o programa no nosso primeiro quadro, Guerra de Classes. Cada vez mais, a cidade está segregada e só pode ser usufruída por quem tem dinheiro. Tudo está muito caro: moradia, transporte, serviços. Dessa forma, aqueles que fazem a cidade funcionar, os trabalhadores, não conseguem aproveitar dos frutos do seu trabalho. Ficam limitados à rotina casa, transporte, trabalho, transporte, casa. Vitor, um dos pontos aqui que a gente comentou na chamada é a questão da moradia. Tem notícias que apontam que São Paulo bateu o recorde de população de rua e, ao mesmo tempo em que cidades como Londres também ocorreu a mesma coisa, também há recorde da população de rua, Los Angeles também. O que isso mostra pra gente? O que esses números podem mostrar, podem fazer a gente pensar? Então, cara, eu acho que a questão do aumento da população de rua, né, dos moradores de rua, ela é meio que sensível, assim, né? A gente não é mais uma questão só de estatística e perceber isso através dos números. Mas, sei lá, tipo, como quando eu morava perto do centro, morava ali perto do elevado, né, do Minhocão, aí isso faz uns 3 anos. De uns 3 anos pra cá, a quantidade de pessoas assim que moram ali embaixo cresceu muito, né? Muito mesmo, assim. E sob condições muito, muito complicadas, uma degradação muito grande ali, da condição de vida daquelas pessoas. Da mesma forma, pro lugar que eu fui morar perto, que é ali na Cruzeiro do Sul, ali perto da Cruzeiro do Sul também. É um dos lugares que tiveram como indicador um aumento mais significativo da população de rua na cidade de São Paulo, né? Então, estima-se que cerca de 66% da população de rua aumentou de 2006 para cá. E se a gente for ainda recuar um pouco mais, um ano só, a gente tem de 2015 para 2019 um aumento de 88% da população de rua. Então é um negócio absurdo, assim, né? E eu acho que os fatores que levam as pessoas a ir para a rua, né, morar na rua, elas são vários, né? Então antes de 2019, né, a partir de 2017 até 2019, antes desse período, o motivo que fazia com que as pessoas elas fossem para a rua eram motivos do tipo problemas familiares. Então ela vai perdendo os laços familiares, vai se isolando cada vez mais. Ela vai
pode ser também relacionado à questão do uso de drogas, álcool, né? Mas a partir de 2017, mudou um pouco o porquê que as pessoas elas foram para as ruas. Então, o motivo que as pessoas estão indo para a rua hoje é o desemprego. Então, a taxa de desemprego ela recuou nesse ano, mas isso não significa necessariamente que as pessoas elas estão empregadas. Significa que na realidade as pessoas elas podem ter abandonado tipo, elas não vão mais procurar trabalho, né? O desalento, por exemplo, triplicou entre os jovens, né? Significa que a pessoa pode até ter conseguido um emprego, só que agora sob umas condições muito piores, né? Salários menores e menor garantia, né? Justamente por conta do desemprego. Significa também que a pessoa pode ter procurado trabalhos informais e ela deixou de procurar emprego. Ou pode significar uma precarização do trabalho, né? O que a gente chama de uberização também, né? Do trabalho, e isso pode ser um motivo da diminuição da taxa de desemprego, que é ínfima, são só 0,7% que diminui do desemprego, né? Tá lá na casa de 15%, né? Está lá na casa de 15%, né? Então, acho que, se não me engano, são 13 milhões de pessoas desempregadas, né? Então, e não é uma coisa só que acontece aqui, como você comentou, né? Em Londres, Los Angeles também o índice é o mesmo, né? Então, por exemplo, no caso de São Francisco, né? O índice aumentou, né? Nesse mesmo período, de 2015 a 2019, o índice de 17%. Na Califórnia, em Oakland, aumentou para 43%, né? E em Los Angeles mesmo, a população de rua aumentou em 33%. Então, é um fenômeno global, né? Esse aumento da população de rua. E o que a gente vê é uma violência estrutural, no sentido de que essas pessoas elas se encontram nessas condições justamente por conta da relação com o trabalho, né? Ou a falta do trabalho. E também está relacionado, né, a não possibilidade de pagar um aluguel que tem crescido de forma estratosférica, assim, né, o preço do aluguel. Só chama atenção que eu acho que, para além dessas categorias que a gente está pensando, essa relação entre moradia e trabalho, recentemente saiu uma pesquisa que foi realizada com trabalhadores de aplicativos que dirigem bicicleta, então que entregam comidas de bicicleta, e alguns deles que moram nas cidades do Grande São Paulo, que vêm para São Paulo para trabalhar, então que pedalam cerca de 30, 40 quilômetros no mínimo para chegar aqui no centro de São Paulo e começar a trabalhar. E essas pessoas, exatamente por conta da estafa que eles têm após a jornada de trabalho, não têm força para voltar pedalando para casa, então acabam dormindo na rua, na cidade de São Paulo, próximo do centro, para conseguir, no dia seguinte, estar por aqui para conseguir trabalhar. Então, a gente tem criado uma condição que não é propriamente que essa pessoa não tem casa, não é propriamente que essa pessoa seja um morador de rua, mas a pessoa está morando na rua para conseguir se reproduzir enquanto trabalhador em condições absolutamente precárias de emprego. Então, isso faz a gente pensar, quando você pensa nessa proposta desses novos modelos de entrega de comida ou de serviço, que não emite gás carbônico, é um meio limpo de fazer entregas. Você não está esquecendo de toda a violência que está por trás disso e da exploração do trabalho com os salários, com as mínimas remunerações que estão envolvendo isso. Ou seja, o trabalho que deveria ser aquilo que te fornece uma casa, é aquilo que te coloca na rua para você continuar ali na lógica do trabalho, né? E eu acho que está dentro daquela questão que a gente comentou no programa passado, do ataque que a classe trabalhadora ela tem enfrentado pelo poder, né? E o poder, ele está, como disse um amigo, né? O poder, ele age sob uma estratégia, né? Uma estratégia de guerra, que é a guerra que ele chamou de guerra integral de desgaste. Então a classe trabalhadora ela vai se desgastando aos poucos e vai se degradando, né? Vai se degenerando, né? Enquanto classe, e os laços de solidariedade entre os próprios indivíduos que compõem a classe, eles vão se desfazendo, né? Então acho que essa é uma questão também interessante da gente pensar. Um outro ponto também, que por exemplo a gente pode trazer alguns autores tipo o Foucault ou o próprio Mbembe, né? Colocando que aquilo que o poder diz que nós
o deixar morrer, né? A ideia de deixar morrer da biopolítica é também a culpa do Estado, né? Que o Estado, quando ele poderia ou quando ele deveria fazer o que ele deveria fazer, que é cuidar da população, na verdade a estratégia dele de desalento à classe trabalhadora é uma estratégia também de morte, né? E várias outras ações, por exemplo, da ação violenta do Estado, né? Como a GCM, tirar as pessoas da rua com o uso de água e por aí vai, né? Queimando os barracos, as malocas e assim por diante. Bom, agora fizemos o cenário, agora vamos pensar como que o anarquismo pensava essa questão urbana e a questão dos trabalhadores dentro da cidade. No nosso próximo quadro, vamos falar de anarquia. A bandeira do anarquismo, com seu lema libertário, vai sepultar o liberalismo mal cheiroso e reacionário. Bakunin está de volta. Adriano, como que os autores anarquistas pensavam a questão da moradia? Bom, acho que quando a gente está pensando na questão urbana dentro do anarquismo, acho que antes até das outras vertentes teóricas, alguns anarquistas se preocuparam sobre essa questão da moradia, sobre como que a cidade é produzida. Então, geógrafos como Elisée Reclus e o Piotr Kropotkin, que a gente já comentou um pouquinho sobre eles no último podcast, eles têm como tema o desenvolvimento das cidades e pensar o processo da construção desse território, né? Quando a gente olha para a questão da moradia, o primeiro ponto que o Kropotkin coloca, que eu acho que é fundamental, num texto que chama A Moradia ou A Habitação, dependendo da tradução, que está no livro A Conquista do Pão, um livro de 1892, publicado a partir de uma série de artigos escritos para jornal. Kropotkin ele vai pensar na moradia como o fruto do trabalho social, ou seja, o fruto de uma demanda específica da sociedade, que é ter um lugar confortável para habitar, que é desenvolvido ao longo de um processo histórico. Só que como esse processo histórico acontece dentro de uma relação que é uma relação de exploração da classe trabalhadora, essa classe trabalhadora que contraditoriamente produz, são os pedreiros, são as pessoas que constroem a infraestrutura da cidade, são as pessoas que são também ao mesmo tempo impossibilitadas de consumir e de vivenciar esses espaços, porque essas pessoas não têm a remuneração devida para conseguir usufruir desses espaços por conta de um aumento do custo de vida. Então, o que o Kropotkin vai colocar, por exemplo, é que conforme o processo da cidade vai se desenvolvendo, as relações produtivas, a cidade vai se transformando e vai melhorando a sua infraestrutura, contraditoriamente essa cidade também vai se tornando mais cara, esse trabalhador sendo o tempo todo explorado, espoliado das riquezas que ele está produzindo, ele vai sendo expulso dos centros urbanos, vai sendo expulso dos lugares onde a infraestrutura está contida e vai sendo mandado para a periferia ou para os ambientes que ele considera os ambientes insalubres, escuros, com falta de saneamento, enfim. Então, esse processo que a gente vai ver explícito, principalmente nas metrópoles nos países subdesenvolvidos, é um processo que já está colocado quando ele está olhando para o desenvolvimento industrial das grandes cidades na Europa, que vão sofrer processo de reurbanização no século XIX, no começo do século XX, e vai ser um processo que vai estar presente ao longo da história dos países subdesenvolvidos, as periferias abandonadas, com péssimas condições de infraestrutura, e os centros urbanos valorizados e muitas vezes com imóveis vazios. Então, acho que uma coisa que salta aos olhos quando a gente está lendo esse autor do século XIX é quando ele traz a questão da moradia. A gente até compartilhou na nossa conta no Instagram uma passagenzinha do texto, que ele fala que se a gente hoje expropriasse os imóveis que existem nas cidades, a gente conseguiria garantir moradia para todas as pessoas que estão hoje em dia sem casa. Então, esse argumento, como um argumento forte dentro dos movimentos sociais que questionam as políticas de habitação que o Estado tem, já estava explícito na forma de organização da cidade. Então, essa luta de classe, essa guerra social que existe dentro das cidades é um processo mesmo de exclusão dos pobres e não de garantia da moradia, né?
Quando a gente pensa, então, o que significa construir um prédio, o que significa construir uma casa, quem mora nessa selva de pedras que é a cidade de São Paulo, a gente tem visto dia após dia casas inteiras sendo demolidas para a construção de novos edifícios e tem uma condição de vazio, quantidade de apartamentos vagos, quantidade de casas vazias que a gente tem na cidade de São Paulo hoje em dia é assustador. Então, é um processo que tem uma continuidade porque na lógica da especulação urbana, o capitalismo no século XIX, no século XX, agora no século XXI, ele continua usando a terra enquanto um elemento para reter valor. Então, quem é rico compra terra na crise e espera o momento da economia aquecer para aquele terreno valorizar, não porque ou aquela casa valorizar, não porque em si esse proprietário fez alguma melhoria, porque quem faz as melhorias urbanas são os trabalhadores, mas porque essa pessoa está se apropriando exatamente de um desenvolvimento que a sociedade faz no espaço urbano. E aí esse lucro, essa valorização do imóvel é apropriado individualmente, apesar do trabalho da construção da cidade ser feito coletivamente. E é interessante você falar desse processo aí que o Kropotkin coloca sobre a segregação do espaço ou a construção de espaços isolados, né? Próprios para as classes populares, né? Porque foi o que aconteceu um pouco aqui em São Paulo no início do século XX, né? Então a cidade de São Paulo, ela era uma cidade onde os pobres eles ficavam nas regiões mais baixas da cidade, né? E os ricos ficavam nas regiões mais altas, ao mesmo tempo que era um lugar onde espacialmente era tudo muito próximo, apesar dessa segregação espacial e social, né? E quando os pobres eles moravam no centro, próximos das pessoas mais ricas de Higienópolis e tal, eles tinham os lugares próprios para eles ficarem, então os cortiços, né, que são esses lugares que você colocou insalubres. Então o capital, quando ele age, como você colocou, né, mercantilizando a cidade, a resposta da classe trabalhadora, que foi a resposta que ela deu na greve geral de 1917, é a resposta de transformar esse espaço da rua, né, no espaço da resistência. Então, esvaziar a lógica do mercado, né, e preencher essa lógica, esse espaço com a solidariedade e a resistência, né, e luta, né, da guerra mesmo que existe entre a classe trabalhadora e a burguesia, né. E é interessante pensar como que os trabalhadores na greve geral de 17, eles tinham consciência do uso do espaço como formas, como estratégias no combate à burguesia, né. Então, só vou pedir licença aqui para dar uma lida num texto, né, que foi publicado no livro A Greve Geral de 1917, Perspectivas Anarquistas, editado pela Biblioteca Terra Livre, num texto que, na verdade, é um documento citado pelo Amir El-Hakim de Paula, que é um professor, né, de geografia, e ele vai falar justamente da Greve Geral de 17 aqui em São Paulo. Aí ele diz o seguinte, o documento que ele coloca diz o seguinte: serão realizados nessa cidade os seguintes comícios. Então é a classe trabalhadora avisando para a população como que vai ser feito os comícios, né? Às 3 horas da tarde, no cruzamento das ruas da Moca e João Antônio de Oliveira, de onde o povo dirigir-se-á em coluna para o Largo da Concórdia. Às 3h30 da tarde, no Largo da Concórdia, de onde, juntamente com a coluna da Moca, o povo dirigir-se-á para o Largo de São Francisco. Às 3h30 da tarde, no cruzamento das Ruas da Graça e Três Rios, de onde os manifestantes seguirão para o Largo de São Francisco. Às 3 horas da tarde, no Largo da Cambuci, seguindo depois o povo em coluna para o Largo de São Francisco. Às 3 horas da tarde, no cruzamento das ruas de Santo Antônio e 13 de Maio, de onde os concorrentes se dirigirão para o Largo de São Francisco. Às 4 da tarde, uma vez reunidas as colunas que virão dos diversos bairros, realizar-se-á o comício monstro no Largo de São Francisco, onde falará os delegados das entidades organizadoras e outros oradores populares. Então é o uso justamente da geografia, e essa é a tese do Amir, né? É que a classe trabalhadora naquele momento, eles não estavam só fazendo história, mas eles também estavam fazendo geografia na medida em que eles se apropriavam desse espaço que era contaminado pelo capital antes, e eles ressignificam esse espaço para a luta, para o combate e para acabar com a burguesia mesmo. Eu acho que
E é potente isso porque tem uma estratégia de uso da cidade enquanto espaço de resistência, enquanto mobilização, mas eles também estavam pensando em como que essa cidade ou essa limpeza que está sendo proposta nesses novos processos de urbanização na cidade de São Paulo afetariam então esses trabalhadores, né? Eles estão olhando para o espaço para esse campo de batalha que é a cidade e também entendendo estrategicamente como essa cidade, uma vez que ela se manifestar como um espaço de exclusão social, vai significar que aquela trabalhadora vai perder o pouco que ela tem, que é esse tempo num contexto de não trabalho. O fato do trabalhador, quando está olhando para a cidade como um espaço estratégico, entendendo a sua relação com esse espaço, se você demora, como a gente estava falando na chamada, demora 3 horas para ir, 3 horas para voltar do seu ambiente de trabalho, já são 6 horas. Mais 10 horas trabalhadas, já são 16 horas. E aí você tem quantas horas para dormir, quantas horas para arrumar sua casa, quantas horas para cozinhar, quantas horas para... A gente não tem. Então, acho que só é importante olhar para esse movimento e aí pensar, eu acho que talvez a contribuição que os anarquistas colocam um pouco é também de pensar essa superação. O que é a superação dessa realidade? E aí, nesse mesmo texto que eu citei anteriormente do Kropotkin, ele tem uma passagem, e aí se vocês me permitem, eu vou pegar o gancho dessas pílulas de conhecimento anárquico. Kropotkin diz pra gente uma passagem que eu acho que revela um pouco essa percepção sobre qual é a expectativa dos anarquistas sobre a cidade. Se o povo revoltado expropria as casas e proclama a gratuidade da moradia, a coletivização da habitação e o direito de cada família a uma habitação salubre, a revolução terá ganho, desde o começo, um caráter comunista anarquista. Que é a ideia de que a moradia ela é um direito e ela é um direito que não deve ser comercializado. Que a cidade entendendo, os trabalhadores entendendo as necessidades deles, vão trabalhar no processo de construção de uma cidade livre e para todo mundo. Bom, então com esse belo trecho de Kropotkin, a gente vai encerrar o nosso Vamos Falar de Anarquia, nossa pílula semanal de teoria e práticas anarquistas. E agora vamos para o intervalo e já voltamos. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Ih, rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Apresentado por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Ih, meu nome veio primeiro, cara. Não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Ih, seu caramba, sai daqui. Vai, tá. Roots and Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Quinta-feira, 8 da noite, na Antena Zero, Mental Pollution. Crust, The Beat, Metal Punk. Apresentação, Mauro Escárnio. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero.
Estima-se que existam mais de 130 mil rádios web no Brasil, 40 mil só no estado de São Paulo. Somente 3 delas concorrem ao prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Uma delas é Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Indicada ao prêmio APCA de 2019. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Voltamos então com o Antinomia, programa semanal da Biblioteca Terra Livre, em parceria com a Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Agora iremos para o nosso quadro Ângelos Novos. Vamos resgatar aqueles e aquelas que lutaram antes de nós. (5 de outubro de 1839), nasce Eugênio Varlan, internacionalista e comunardo. Bom, o Varlan foi um nome muito importante ali na passagem da primeira metade do século XIX para a segunda metade do século XIX, pelo seguinte: ele nasce então em 39 e ele começa a ter uma participação política e sindical no contexto pós-1848, que foi quando teve a Primavera dos Povos e teve um importante movimento popular na França, que é onde ele nasceu e habitou e militou, né? Bom, primeiro então ele tem uma forte campanha ali, tem um flerte com o blanquismo, mas ele tem um destaque principalmente na ação sindical. Ele trabalhava em oficinas tipográficas, trabalhava exatamente com encadernação de livros. E, bom, ele foi um grande nome ali do movimento sindical, até que quando surge a AIT em 1864, ele participa, ele ajuda a fundar as seções, e com a Comuna de Paris ele participa ativamente. Ele foi um dos principais nomes ali da Comuna de Paris. E no contexto ali que eu acabei de falar, quando ele participa da Internacional, da AIT, ele é um importante nome da ala coletivista. E, bom, dentro da Comuna de Paris, ele é um dos principais nomes e, por ser um dos principais nomes, quando cai a Comuna de Paris, ele é um dos nomes mais perseguidos pela repressão. Quando a repressão pega ele, fizeram uma execução sumária. Tem até uma narração de um militante que testemunhou o assassinato do Varlan, que foi tão brutal o assassinato que os policiais espancaram ele até saltar os olhos da cara do Varlan. Ou seja, não quiseram deixar nada do Varlan, né? Mas, graças a muitos antes de nós, e um pouco aí a gente dá uma nossa contribuição, a gente mantém o nome do Varlan vivo, pra gente sempre relembrar. No dia 8 de outubro de 1901, é inaugurada a Escola Moderna de Barcelona. Aí, resgatando um pouquinho um programa anterior, que foi o programa 2, né, o segundo programa nosso, que a gente comentou sobre educação, a Escola Moderna foi um dos principais projetos anarquistas de educação, e ela foi inaugurada em Barcelona, na data então que o Adriano acabou de falar, que vai dar o aniversário semana que vem, no dia 8 de outubro. E, bom, num primeiro momento, então, ela fica ali em Barcelona e depois, que aí semana que vem a gente vai comentar mais sobre a figura do principal incentivador da Escola Moderna, que foi o Francisco Ferrer e Guardia. Quando o Francisco Ferrer é assassinado, houve uma comoção, que foi não só na Espanha, mas foi em várias partes do mundo. E com essa comoção houve também uma série de fundações de escolas modernas pelo mundo, incluindo aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, que houve 3 escolas modernas criadas aqui.
E, bom, e todas aquelas práticas que a gente comentou no segundo programa, educação integral, coeducação de sexos, estava presente na escola moderna. Bom, agora então, encerrando o Ângelos Novos, vamos para o nosso próximo quadro, No Batente. Agora nosso quadro No Batente, que traz notícias tanto das pessoas que sofrem o capitalismo no batente, quanto tá na luta social na linha de frente. A gente vai ter 2 áudios comentando sobre movimentos de ocupação de moradia. Agora o primeiro é da Aline, da ocupação Acaltune. Bom dia, eu sou a Aline Lima, coordenadora da ocupação independente Acaltune, junto com a Karina. É uma ocupação basicamente mais formada por mulheres, né? Nós estamos há 3 anos aqui e já conseguimos barrar várias reintegrações, só que agora, desde o começo do ano, nós não temos mais argumentos judiciais e aí estamos esperando a reintegração. E só que o que deixa a gente ansioso é que essa reintegração não acontece, né? Porque o dono não paga os caminhões e a gente está aí na espera, né? Fica à espera do que vai acontecer, o que é muito triste, porque nós temos vários projetos que a gente faz aqui na Acaltune com as crianças, temos o cursinho livre. Temos as psicólogas, os médicos da Unicid que acompanham as famílias, tal. As psicólogas para as crianças, entendeu? Reforço escolar para as crianças. Aí é difícil, né? Porque tudo isso vai acabar, né? E a gente não... No momento também, com a conjuntura atual, não se sabe o que vai acontecer, porque a gente no momento não se consegue ocupar, tá muito difícil. E aí a gente fica aí, né, à mercê do poder público, que não faz nada para ajudar. E também, como vocês devem saber, está havendo a criminalização do pessoal que é de movimento de moradia. Aí tem várias pessoas presas, como a Preta, a Edinalva, né? Que são líderes de ocupação e estão presas, estão reclusas hoje. É muito, muito difícil. E a gente fica imaginando, né, como é que vai acontecer, porque ninguém olha para quem mora na ocupação, ninguém presta atenção nisso. E vão ser mais famílias na rua, como está acontecendo aí. Todos os dias tem gente que sofre reintegração de posse. E nessa conjuntura atual tá difícil, mas aí a gente está aí, resistindo, lutando, firme e forte. Bom, então, gente, acabamos de escutar o relato da Aline, um relato da linha de frente. O que eu quero destacar do relato dela, entrando no que a gente comentou no Guerra de Classes, é como que essa questão da violência, tanto a questão do número de pessoas que estão morando na rua aumentou muito, mas também a violência contra aqueles que estão ali resistindo a esse movimento também cresceu muito. E destacando o caso da Preta, uma liderança do movimento de moradia que foi presa. E, bom, e
como que tá também essa questão que o Vitor também destacou da ideia de um desgaste da classe trabalhadora como um projeto. Não é algo à toa, não é algo, uma coincidência, mas sim toda essa violência, tanto econômica como a violência policial, elas estão andando de mãos juntas. Eu acho que destacar também o fato de que nas ocupações existe uma preocupação com a saúde mental das pessoas. Então, quando elas destacam essa questão do acolhimento e dos psicólogos, de entender que o processo de violência que a sociedade está passando fragiliza a gente tanto economicamente quanto mentalmente. Então, você tem uma estrutura mental para resistir, você tem uma capacidade, são demandas não só objetivas, materiais, mas são demandas também emocionais que a sociedade tem num contexto que ela está sendo o tempo todo torturada e pressionada pelo capital, né? E tendo em vista também, por exemplo, o caso que ela comentou, né, da Preta e da Edinalva, que foram presas, né, lembrando que é uma família que está sendo perseguida, né? Então a Preta, a Edinalva, ela é mãe da Preta, o Sidney, que é irmão da Preta, também foi preso, né? A Angélica, que era irmã, né? E agora eles também estão perseguindo, né, a outros familiares, né? Como a Carmen, a Liliane, né? Que todos são parentes, né? Então acho que esse acolhimento que o Adriano estava falando, ele é fundamental, né? E pensar também, por exemplo, nessa fala, um outro aspecto também que é interessante, que é os tipos de trabalhos que são feitos dentro das ocupações. Então é uma ocupação que ele tem essa preocupação com a saúde mental, é uma ocupação que tem um trabalho vinculado à questão da educação e lida diretamente com a questão da moradia, né? Então, de certa forma, os movimentos sociais são o embrião da autogestão, né? Bom, agora a gente vai ter mais um áudio ainda na linha de frente, agora comentando sobre a questão da população de rua. Guilherme Juliano Nicolau, sou militante da FOB, Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil, e militei por alguns anos com ocupações do povo de rua debaixo dos viadutos, ocupações autogestionadas, principalmente ali na Zona Leste. Bom, sobre a população de rua, acho que a primeira coisa que tem que pontuar são as particularidades de São Paulo, né, comparado com outras grandes cidades que também têm população de rua. Acho que tem que ser ressaltado o tamanho da cidade e a densidade populacional. A desigualdade social no Brasil e se expressa também na cidade de São Paulo, de forma mais aguda, e também o déficit habitacional. É uma das maiores populações de rua do mundo, né? Não se consegue ter contas exatas, mas se aproxima aí por volta de 25 mil, algumas estimativas que se estão fazendo. É uma população, como escutei algumas vezes, né, com o povo de rua, que tem regiões onde você vai encontrar que é a 5ª geração de população de rua, né? Então, já foi prometido durante 5 gerações algum tipo de moradia, e do qual não apareceu. Então, são famílias que estão há 5 gerações e que estão o tempo inteiro tentando se estabelecer, e tem diversos tipos de intervenção que impossibilitam isso. Por exemplo, uma delas é o Conselho Tutelar. Às vezes, né, o Conselho Tutelar passa por isso quando, por exemplo, separa uma criança da família quando está na rua, leva para um abrigo, fica numa situação de reclusão e vulnerabilidade, e quando sai do abrigo volta para a rua e está ali sempre circulando, e essas gerações vão se repetindo. Isso é interessante de dizer do que eu entendo como que é o conceito de família, né, para a população de rua. Família não é só família de laço sanguíneo. Você tem as crianças que estão na rua, que muitas vezes os pais morrem, ou foram presos, ou as famílias foram separadas, e todos cuidam, né? Todos se cuidam. Tem essa noção de família, se fala família, que é além do laço de sangue. Isso tem a ver com as particularidades de como é a população de rua em São Paulo.
posso comparar com Buenos Aires, por exemplo, que agora, com a crise e o acentuamento do déficit habitacional, também tem uma grande concentração de população de rua que começa a se assemelhar com São Paulo. Mas a questão é que a população de rua em São Paulo não é mais, como se via décadas atrás, completamente parcializada, individualizada. Não, eu acho que a população de rua passou por um processo, isso conforme eu escutei as histórias e também de pessoas que estão envolvidas com a rua há bastante tempo, passou por um processo onde houve um entendimento necessário e não por fetiche da necessidade de se organizar coletivamente. Quando se está enquanto indivíduo solto na rua, você está vulnerável a todo tipo de violência, inclusive violência de Estado. Então, quando você tem algumas malocas e a GCM, a polícia ou a GCM aparece e derruba uma maloca, você sabe que você vai ser o próximo. Então, tem uma necessidade de organização. A primeira impressão que teria, por exemplo, a população de rua é uma população nômade, né? Fica itinerante, circulando por toda a cidade, dormindo em cada parte, em um ponto de ônibus, depois e vai circulando. Realmente é uma população muito circulante, é uma população muito circulante com sua própria rotina de onde vai resolver cada um dos seus problemas cotidianos, né? Onde vai comer, onde vai cuidar do seu problema de saúde e por aí vai. Como vai conseguir alimentação, como vai resolver sua documentação, todos os seus problemas. Realmente ela é muito itinerante. Mas como se constitui aqui em São Paulo, com esse processo de organização coletiva, que foi por necessidade, por sobrevivência, não é enquanto fetiche, ela se constitui em algumas concentrações. Então você vai encontrar, por exemplo, na Praça da Sé, no pátio do colégio, debaixo de alguns viadutos, como o viaduto Alcântara Machado, também na Bela Vista, né? Você tem diversos viadutos que são ocupados, acho que pelas contas aí que fizeram recentemente, tem 19 viadutos com pedido de reintegração de posse, onde tem população morando. Sobre o Alcântara Machado, é interessante o processo como acontece, porque foi um serviço da prefeitura da gestão Cassado, que era um serviço, uma tenda, era um serviço que ficava aberto durante o dia e fechava à noite, e ali surgiu na gestão dessa tenda, dos trabalhadores da tenda, uma gestão autônoma que já tinha um trabalho de 20 anos com a rua e que passou a fazer de forma passou a permitir a auto-organização, né? A não barrar esse processo como sempre os espaços de reclusão fizeram. Então começou a fazer assembleia com a população de rua que entendia já esse conceito de assembleia, isso já está na rua, para discutir as próprias questões, resolver os próprios conflitos, de maneira construtiva e de proteção e fortalecimento da própria comunidade. Passou também essa gestão, eu não nem chamo de gestão, né? Esses trabalhadores também apoiaram a construção de moradia ali em volta da região, porque como o serviço fechava de noite, as pessoas começaram a morar em volta, então começou a fortalecer essas pessoas que foram criando laços afetivos e organizativos. Então começou a se construir as malocas, então tem estruturas de casa, você tem toda a organização como teve, por exemplo, dos usuários de droga, por exemplo, aonde pode utilizar, como que é a administração para limpar os banheiros, para limpar o espaço, a disposição das casas, das famílias, onde dorme, luz, água, tudo isso. Isso incomodou muito a prefeitura e a ONG, até porque já havia um processo de gentrificação do bairro, né? Havia uma outra proposta para o bairro, então havia a intenção de deslocar essa população de lá. E esse serviço foi fechado, com muita resistência e muita organização. Quando ele foi fechado, ele foi ocupado e autogestionado. E, novamente, isso tudo é por necessidade, não tem fetiche aí. E aí você tem uma radicalização desse processo, onde esse serviço passa rapidamente a operar até de maneira melhor
que era o serviço da prefeitura, né? Inclusive com a mobilização dos movimentos autônomos que se aproximaram, conseguiu fortalecer muito ali. Então você tinha, por exemplo, uma cozinha comunitária que atende talvez ainda hoje, por volta de 130 pessoas, 150 pessoas por dia. E que não é só para as pessoas que moram lá, é para toda a população de rua circulante que passava por ali. Os banheiros, lavar roupa, todos esses serviços estavam ali disponíveis para as pessoas utilizarem e o espaço auto-organizado pela própria população de rua. E aí também acho algo interessante. Você percebe que quando a população de rua quando um indivíduo da população de rua passa a participar do processo coletivo, ele passa a sentir que tem mais autonomia na vida e passa a fortalecer seus vínculos, e você vê, como você diz até na linguagem de rua, você vê um progresso dessa pessoa, né? Pelo próprio envolvimento social e coletivo. E é esse o processo que vive a população de rua, né? De autogestão desses espaços, que são espaços de resistência, onde a GCM cotidianamente tenta desfazer e eles sempre se reformam. Tem uma resistência muito grande. É claro que tem ajuda de muitos grupos, né? Eu conheço a principal ajuda, porque ali na Zona Leste é preciso isso, da Pastoral do Povo de Rua e do Padre Júlio, né? Que é muito vinculado com a teologia da libertação, que tem essa ideia de construção de comunidades entre os povos oprimidos, da construção de uma resistência sólida e duradoura. Então é isso. Bom, gente, também para complementar o nosso quadro No Batente, na última quarta-feira, dia 2 de outubro, teve o ato pelo desencarceramento e pela memória das vítimas do massacre do Carandiru. É um ato que ocorre todo ano e que relembrou o 27º aniversário do massacre do Carandiru. Além da questão da memória, o ato também abordou os 2 massacres em presídios que ocorreram esse ano, em Manaus, onde morreram 55 pessoas, e em Altamira, onde morreram 62. Além disso, também comentaram o absurdo das políticas de extermínio do governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que pode ser melhor chamado de Auschwitzel também, né? O ato saiu da Praça da Sé, passou pela região central da cidade de São Paulo e passou por alguns órgãos ali do aparato policial e judiciário. Bom, agora, gente, então, encerrando o No Batente, vamos para o nosso próximo quadro, Fuego de Vida, o nosso momento cultural. Bom, no Fuego de Vida, a gente vai escutar uma música que é sobre o Joe Hill, que foi um ativista sueco, que depois se radicou nos Estados Unidos, e ele foi membro da IWW, Industrial Workers of the World. Bom, ele ficou famoso porque ali no início do século XX ele compôs várias canções de luta da IWW. E, Adriano, você quer comentar mais sobre o Joe Hill? Não, só que ele, por conta da sua atuação política e do seu destacado reconhecimento dentro da IWW, ele foi perseguido pelos empresários. Então, essa condição que a gente está falando da precarização da vida foi bem presente. Uma pessoa que esteve durante muito tempo desempregado, esteve numa condição de vulnerabilidade, foi assassinado no final da vida. Então, uma pessoa um lutador social que tentou cantar as dores da classe trabalhadora e a organização também trabalhadora. Perfeito, então. E aí a data de nascimento dele, por isso que a gente está aproveitando o Fuego de Vida para relembrá-lo, foi no dia 7 de outubro, então seria a semana que vem ele faria aniversário. Agora a gente vai escutar a música I Dream a Saw Joe Hill, interpretado por Ordinária Hit e Ronald Craig. Joe, you died 10 years ago.
Bom, gente, agora chegou a hora do brinde. Agora vamos lá. Agora vamos fazer o sorteio, vai. Quem será que vai ganhar o livro? Vamos lá. Adriano, anuncia agora. Deixa eu ver. E sorteado foi Laís Caroline Rodrigues. Parabéns. Laís, então, tem que entrar em contato com a gente, né? Entre em contato com a gente pelo qualquer canal de comunicação, e-mail, site, direct, para que a gente combine a entrega do livro. Parabéns, então, Laís. Agora você vai ter um final de semana, então, mais feliz. E aproveitando, então, que a gente falou que a Laís tem que entrar em contato com a gente, Vitor, se as pessoas quiserem mandar mensagem pra gente, como elas fazem? Elas podem mandar uma mensagem para o nosso Facebook, que é @Biblioteca Terra Livre, ou para o Twitter, que é bterralivre, para o e-mail bibliotecaterralivre@gmail.com ou no Instagram @Biblioteca Terra Livre. Maravilha, então, gente. Então, além de vocês poderem mandar mensagem pra gente, vão lá, curtam e sigam nosso trampo e também da Antena Zero, que tá lá no Instagram como @Rádio Antena Zero. Também sigam Antena Zero e acompanhem a programação lá no site também, antenazero.com. Vitor, quer deixar um recado final? Quero sim. Eu quero mandar um abraço pra todo mundo. Tchau. Esse é o maior momento Maguila de todos. Adriano? Eu quero deixar um salve, um abraço e muita resistência pra galera da aldeia Tecopial, no Pico de Jaraguá, que teve um incêndio criminoso, 4 casas foram queimadas e uma liderança assassinada nos últimos dias. Então a gente tem que estar atento e solidário. Tem uma campanha na vaquinha rolando. Então procurem mais informações para se solidarizar com as lutas e com a resistência na nossa cidade. Bom, então esse foi o Antinomia, um programa da Biblioteca Terra Livre em parceria com a rádio Antena Zero. E lembrem, então, se vocês quiserem nos escutar sempre, programem-se toda sexta-feira às 16 horas na faixa falada da Antena Zero, antenazero.com. Toda vez ao vivo a gente sobe lá. E também, se você quiser escutar depois, vai lá no Spotify ou no iTunes e em breve estaremos em outros meios. Tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu pela rádio Antena Zero Antinomia, produzido e apresentado por Eduardo, Vitor e Adriano. Produção técnica Chiclé. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.